UTI geral é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. Os doutores Luiz Felipe Sidney e André Crocus, médicos intensivistas, explicam como funciona o atendimento a pacientes em estado grave, a importância da equipe multiprofissional e os avanços da medicina intensiva. Ainda nesta edição, o urologista Dr. Fabrício Barbosa fala sobre a reposição de testosterona, os sinais de alerta, os benefícios e os cuidados necessários para mais qualidade de vida. O São Lucas 24 horas começa agora. Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje vamos falar sobre a UTI, Unidade de Terapia Intensiva do São Lucas Hospital Center. Nossos convidados são os médicos intensivistas doutores Luiz Felipe Sidney e André Crocus. Os especialistas explicam como funciona o atendimento a pacientes em estado grave, a importância da equipe multiprofissional e os avanços da medicina intensiva. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Luiz, então para começarmos, você poderia explicar um pouquinho o que é a UTI geral e qual é o perfil dos pacientes que são atendidos na UTI? Claro. Hoje nós dispomos dentro da instituição de 2 unidades de cuidado intensivo. Uma coronariana, que aí é direcionada a pacientes que ou têm algum problema cardiológico ou propriamente infarto. A predominância de internamento nessa unidade é de infarto. E temos a UTI geral. A UTI geral, a gente diz de geral porque ela atende todos os tipos de público, incluindo o infarto. O perfil hoje cirúrgico e clínico da nossa UTI é em torno de 60 para cirúrgico e 40 para clínico. Mas acaba, alguns meses, algumas semanas, acaba se equilibrando, sendo meio a meio, né, o perfil dos pacientes. Então, nós dispomos de 20 leitos, e nesses 20 leitos os pacientes ficam distribuídos entre clínicos e cirúrgicos. Claro, a gente tem a demanda do pronto-socorro, que podem vir pacientes clínicos das mais diversas patologias, propriamente uma infecção, uma pneumonia, infecção de urina complicada, ou um pós-operatório de uma apendicite complicada, uma perfuração intestinal por qualquer que seja a causa. Então, nós temos um aparato total para receber tanto pacientes clínicos quanto cirúrgicos. E daí a gente fala que é uma UTI geral porque ela consegue abranger e tratar todas essas patologias. Falando em cirurgias, o nosso grande perfil, assim, a nossa grande demanda da instituição são das grandes cirurgias mesmo, que incluem cirurgias cardíacas, que é a revascularização do miocárdio, que popularmente a gente fala de ponte de safena, a troca de válvulas do coração, cirurgias robóticas, né? Gradativamente o hospital vem realizando, né, cirurgias de grande porte robótica, porque às vezes a gente entende, o robô é uma cirurgia pequena. Pelo contrário, ele consegue exercer grande cirurgia, né, com mínimas invasões, mas o tempo cirúrgico também é grande, e aí tem as comorbidades do paciente que acabam sendo necessárias um pós-operatório continuado na UTI, mas de forma geral, hoje temos 20 leitos prontamente montados e disponíveis para a instituição. Todos esses leitos têm suporte de hemodiálise, tem ventilador mecânico, tem aparelhos de última tecnologia de monitorização e em breve nós teremos mais 20 leitos disponíveis para o hospital. Então, nós teremos 40 leitos, podemos falar de UTI geral, e mais, no momento, 10 de unidade coronariana, podendo expandir para 14, até no futuro a gente não sabe até para quanto, né? Mas a gente não distingue ou define os pacientes porque a demanda vem conforme é necessário, né? Temos dias de agendas cirúrgicas com mais probabilidade, tem médicos especialistas que operam, por exemplo, de tórax em tal dia, cardíacas em tais dias, mas no contexto geral temos capacidade, já temos uma equipe bem formada com intensivistas, com enfermeiros intensivistas e fisioterapeutas intensivistas, com ampla experiência nesses últimos, no passar dos anos, né, que foram cada vez mais preparados, né? Então, hoje, com orgulho, a gente pode falar que a nossa equipe possui a maior equipe de intensivistas aqui da região, talvez até, ouso dizer, fora da capital.
Sim. porque a formação de terapia intensiva é uma coisa relativamente nova quando a gente compara com as outras especialidades. Vamos arredondar aí que mais ou menos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a ter a formação. Antes havia só a titulação, né? Então, com orgulho, nós também somos nós somos um centro formador de médicos intensivistas. Conseguimos absorver com orgulho também os nossos egressos, com muita capacidade intelectual e profissional. Então, resumindo para você, atualmente, até a nossa entrevista aqui, nós temos 30 leitos de UTI, sendo 10 de unidade coronariana cardíaca e 20 de UTI geral. E neste momento, posso falar que neste momento está tendo a reforma e ampliação dos outros 20 leitos, né? Então, em breve espaço de tempo aí, nós teremos pelo menos 50 leitos para a instituição. Para tratar, posso falar praticamente todos. Todos é muito difícil de se dizer, mas a maior parte, com certeza, seguramente, das patologias que são possíveis de se tratar. Muito interessante. E, doutor André, como que funciona o processo de admissão de um paciente na UTI? Quais são os critérios avaliados? Basicamente, o que a gente vai avaliar é o potencial risco à vida, numa primeira análise, né? Então, doenças como a síndromes como a insuficiência respiratória aguda, né? Pacientes que têm dificuldade para respirar, pacientes que têm rebaixamento do nível de consciência, né? Que por algum motivo não estão respondendo, que a gente chama de coma, eventualmente, a depender da gravidade desse rebaixamento. Pacientes que têm algum tipo de instabilidade hemodinâmica, né? Em especial nas doenças cardiovasculares, o infarto, por exemplo, ou infecções complicadas, onde a pressão arterial cai demais. Então, em primeira análise, a gente avalia esse tripé, né? A capacidade do indivíduo responder, nível de consciência, a capacidade de respirar bem e a capacidade de manter a pressão arterial. Em segunda análise, são os pacientes que têm patologias que não são graves, mas que têm potencial risco para complicar. Por exemplo, um idoso mais fragilizado, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia complexa, mas que tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença que pode complicar, por exemplo, uma doença coronariana que pode vir a causar um infarto perioperatório. Então, numa segunda instância, são esses pacientes que a gente vai avaliar, pacientes que não estão em risco potencial de vida nesse momento, mas que têm alguma comorbidade ou que vão passar por algum procedimento que pode levar ao agravamento. E, por fim, são pacientes que, por questões sociais, por exemplo, questões que a gente precisa manter na UTI para ficar com uma monitorização mais próxima ali, mas que não necessariamente vão complicar. E esses são os pacientes mais incomuns, né? Paciente, por exemplo, que a gente não consegue encaminhar para a enfermaria porque, um exemplo, não tem um acompanhante para ficar com ele e ele tem uma sequela de alguma doença grave e precisa de um acompanhamento maior, então acaba... esse seria um terceiro grupo que num grau de prioridades não seria a prioridade da admissão, né? A prioridade da admissão na UTI sempre é o risco iminente de morte. Sim. E, doutor Luiz, em casos de doenças infecciosas mais complexas, como, por exemplo, Mpox, Covid-19 e até mesmo vírus mais raros como o Nipah, como que a equipe da UTI ela se prepara para esse tipo de atendimento? Muito importante. A gente ouso dizer que existe o pré e pós-pandemia, né? Porque a gente tem uma incidência muito menor de vírus invasivos e doenças respiratórias mais graves, né? Mas tuberculose, H1N1, sempre houve na comunidade, né? Sim. E são menos prevalentes, mas existem. Então, nesse contexto, o que eu posso falar do antes e o depois da pandemia é que a equipe ficou ainda mais preparada, porque era a nossa realidade por 2 anos, né? Tratando 30, 40, 50 pacientes por dia. Então, isso aí aguçou e refinou o cuidado com essas doenças infecto-contagiosas. Nossa UTI detém de leitos de isolamento respiratório, né, e de contato. Então, esses pacientes, por exemplo, vou dar um exemplo do Covid-19, que é mais claro, que a população também conhece melhor, que é uma doença potencialmente infecciosa, né, contagiosa, na verdade, né? Então,
também para não expor os outros demais pacientes da UTI ao risco de se infectarem com essa, assim como a tuberculose, nós detemos de leitos fechados. Esses leitos são leitos suítes, são semelhantes a um quarto, só que tem toda a monitorização da UTI, inclusive câmera, e o cuidado continua o mesmo. Só que toda a equipe, quando eu falo toda a equipe, isso inclui o pessoal do apoio aos médicos, aos demais profissionais que trabalham, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista, tem todo o aparato, o que a gente chama paramentação, né? Se for parte respiratória, com máscaras especiais para isso, luva, avental especial, que é descartado, a gente usa para entrar e descarta e sai, então a gente não expõe a equipe, nós mesmos e os demais pacientes. Então, com segurança a gente consegue tratar essas pessoas que detêm não só, né, mpox, e Nipah, e Covid, tuberculose, como qualquer outra doença infectocontagiosa que possa expor não só a população, os profissionais, quanto os demais pacientes, né? Igual eu falei, nós detemos uma parcela importante aí de grandes cirurgias, o paciente já fica fragilizado e ser exposto a um vírus ou uma bactéria, com certeza não é o intuito, né? Então, com segurança, a gente consegue fazer o isolamento e cuidado e tratamento desse paciente, que no caso pode ser, geralmente é clínico, do cirúrgico, não expondo nenhum risco ao outro. Doutor André, e em situações de intoxicação, quais são os principais desafios no tratamento desses pacientes na UTI? O grande desafio nas intoxicações, em primeira instância, é o diagnóstico, né? A gente tem uma gama muito grande de possibilidades, né? Desde benzodiazepínicos, né, que são as medicações para dormir, que são amplamente utilizadas pela população, medicações para hipertensão arterial também. Recentemente a gente teve o caso do metanol, né, de bebida contaminada. Como a gente vive numa região bastante rural, os agrotóxicos também acabam sendo uma fonte de intoxicação. Então, o grande desafio diante de tudo que pode causar intoxicação é realmente o diagnóstico, né? Porque o tratamento, algumas drogas têm antídotos específicos, mas o tratamento, de forma geral, ele é um tratamento que a gente chama de suportivo, né? A gente dá suporte ao paciente, seja suporte ventilatório, com hemodiálise, a depender do tipo de intoxicação, e o próprio organismo vai, vamos dizer assim, resolver aquela situação, né? E algumas outras situações a gente tem o antídoto específico. Então, o grande desafio mesmo é o diagnóstico, diferenciar e identificar qual foi o causador daquela intoxicação, né? Por exemplo, na situação do metanol, não havia a suspeição de que aquelas bebidas estavam contaminadas com esse tipo de álcool, né? Então, o desafio diagnóstico é muito grande. A partir do momento que soube qual era a causa, aí o tratamento é muito facilitado, porque a gente consegue intervir especificamente para cada situação. Perfeito. E, doutor Luiz, como que a UTI atua em conjunto com outros setores do hospital e como que é essa relação, como, por exemplo, com o pronto-socorro? Perfeito. Na verdade, eu acho que é difícil falar só da UTI, né? Porque daí se eu falar que a UTI ela tem um vínculo com o pronto-socorro, com o setor de hemodinâmica, endoscopia, radiologia, na verdade é ambíguo, né? Porque é uma mão de dois caminhos. Sim. Então, o hospital ele trabalha como um organismo, né? Como uma engrenagem. Um precisando do outro vai ser acionado. Eu posso falar até pela radiologia, porque existe a radiologia intervencionista. Sim. E a depender do caso, ele vai para a UTI. Então, há essa troca de informações, há esse preparo entre as equipes para suprir a necessidade do paciente. Tirando o pronto-socorro e o centro cirúrgico, né, que são a grande demanda, né? Posso falar seguramente mais de 80% da demanda que vai para a UTI. Temos, eventualmente, pacientes que estão internados e têm descompensação clínica ou não teve uma boa resposta ao tratamento no primeiro momento, precisa ficar monitorizado nas enfermarias, né? E essa conversa é muito falar tranquila. Tem sobreaviso e tem das especialidades, cirurgia torácica, cardíaca, cardiologia,
hemodinâmica, enfim, o hospital está bem coberto com a gama de profissionais. Então, eu posso falar seguramente que é tranquila a nossa relação, porque um ajuda o outro, mas sempre o fim é o cuidado e o melhor para o paciente. Então, posso falar que quando necessito de uma endoscopia, nós não precisamos nem transferir o paciente ao setor de hemodinâmica, endoscopia, ela pode ser realizada dentro da UTI, né? A gente tem todo esse aparato, a equipe já é treinada para isso, broncoscopia, algumas pequenas cirurgias, como traqueostomia, pode ser feita dentro da UTI. Então, é um organismo, né? A equipe, num contexto geral, se conhece muito bem, os médicos dentro do hospital, e é uma boa vivência, e na verdade, a gente sempre está pensando no melhor para o paciente. Com né? certeza. Se houver uma divergência entre especialidades, a gente sempre senta e conversa o que é o melhor. Porque tem, às vezes, a visão do médico que é clínico e do cirúrgico, e elas podem ser um pouquinho divergentes. Mas isso aí é muito tranquilo da gente conversar e sentar num bom senso comum para o paciente. Então, falando na instituição, na Fundação Hospitalar São Lucas, é muito tranquilo entre essas especialidades, estamos bem cobertos de procedimentos, exames e mão de obra, né? Os médicos bem qualificados, então seguro de fazer tanto fora, assim como se há necessidade de uma opinião do intensivista, eventualmente os colegas ligam, falam, ó, vou fazer uma cirurgia assim, o quadro clínico desse paciente é assim, eu pretendo mandar para a UTI o seu ponto de vista, a gente já se prepara também, ou o colega vai falar, ó, vou fazer uma grande cirurgia, por exemplo, uma reconstrução de aorta, e esse paciente tem tais comorbidades, porque eventualmente, por exemplo, a gente pode deter um balão intra-aórtico para esse paciente, uma forma um pouco diferente de fazer a ventilação. Então, é sempre igual eu falei, a equipe trabalha para o paciente, né? Então, há essa troca de informações. Assim como a gente pede, por exemplo, pensando na radiologia, fez uma ressonância, uma tomografia, e a gente discute com os especialistas da radiologia, né? Porque a gente tem uma visão, ó, mas eu passo o quadro clínico, isso aí ajuda no radiologista a pensar na melhor hipótese diagnóstica ou diagnóstico para esse paciente. Porque nem toda tomografia ou exame de imagem é tão simples de se ver, né? O paciente tem as suas peculiaridades, doenças, às vezes sofreu um trauma no passado, isso é importante para passar para o radiologista tratando uma infecção, o quadro clínico é tal, e essa troca de informações beneficia o paciente. Perfeito. Né? E, doutor André, como que é feito o monitoramento contínuo desses pacientes? E o que a equipe precisa observar durante o dia, durante o plantão? Eu acho que esse é o grande ponto da UTI, né? Monitorização contínua. Se a gente for pensar o que a UTI tem de diferente do resto do hospital, é monitorização contínua por uma equipe coesa. Né? Então, além da monitorização multiparamétrica, que é aquele monitor que a gente vê frequência cardíaca, os sinais vitais, né? Frequência respiratória, saturação, a gente precisa também, a gente depende de uma equipe multidisciplinar que entenda quais são os objetivos finais de todos nós, né? Então, isso é feito a partir de muito trabalho dentro da UTI. Educação continuada, protocolos, muitos protocolos. Rotina. Então, todo mundo... visitas de rotina, né? A gente faz a visita multi, onde logo no início da manhã a gente já define quais são as metas que a gente tem para aquele paciente todos os dias, né? Então, o grande trunfo da UTI é a monitorização contínua. E a equipe, graças a esse treinamento, ela acaba se condicionando a observar as alterações, né? Alterações básicas que o paciente apresenta já são rapidamente detectadas, e aí já é discutido com o restante da equipe, e a gente consegue, dessa forma, intervir mais precocemente possível, né? Então, o grande trunfo realmente é monitorizar a vigilância. Essa vigilância nos permite atuar mais precocemente e, eventualmente, até evitar situações mais graves que possam ocorrer. E essa equipe multiprofissional, doutor, quais seriam os profissionais que compõem? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, odontólogos. Eu tenho medo de deixar alguém de fora, me ajuda? Muita gente, assistente né? social, né?
a equipe multi da UTI é extremamente completa. E parece que não, né? Que quando a gente vê na TV, parece que é só o médico e o enfermeiro, de vez em quando o fisioterapeuta, não. Mas a UTI é constantemente habitada por todos os tipos de profissionais, e sem falar as demais especialidades médicas, né? Os cirurgiões, as subespecialidades, o cardiologista, pneumologista, eventualmente o radiologista vai lá fazer exame para nós. Então tem todo hospital participa do dia a dia da UTI. Temos o farmacêutico clínico, que também, junto conosco, ajuda a reduzir a chance de uma interação medicamentosa, ajuste de dose. Temos o pessoal do apoio, que é especialista. Por que é especialista? Porque tem que saber fazer a higienização do box de UTI. Né? É diferente, provavelmente, de outros setores. Então, a limpeza vai até o teto, de verdade. Né? Então, esse pessoal está com a gente há tanto tempo, e a nossa equipe é pouco rotativa, graças a Deus, porque o pessoal gosta também do que faz, gosta da instituição. Então, a UTI, se pudesse simplificar, numa palavra, seria rotina. É fazer a rotina, parece que a repetição diminui o erro. A gente sempre busca a redução maior, porque as falhas podem ocorrer se a gente tiver desatenção. Né? Então, a rotina, a equipe bem treinada, ela está habituada com as condutas, e é isso que o Dr. André falou sobre fazer uma visita multidisciplinar. A gente faz diariamente, todos os dias, independente de feriado, e é o ponto de vista de cada especialista. O fonoaudiólogo vai falar o ponto de vista dele, o odontólogo o que avaliou, o fisioterapeuta, e no consenso geral a gente tem a melhor conduta para esse paciente. Né? Então, nutricionista, alvos calóricos, dietéticos. Se a gente tem que reduzir, eu posso falar para o nutricionista, olha, houve uma melhora, uma piora clínica, a gente aumenta ou diminui o suporte nutricional desse paciente, pensando no hipercatabolismo, no metabolismo do paciente. Então, é difícil, né? Dá medo de falar que alguém possa estar faltando, mas a equipe é bem extensa, então, às vezes fica incumbido ao médico e o enfermeiro dar as notícias para o familiar, para a população, e isso é muito superficial de se dizer, né? Quando a gente tem uma equipe tão extensa, tão grande, trabalhando. Então, e é gratificante, né? Porque a equipe cresce junto, vê o trabalho surgindo resultados junto, né? Porque o fisioterapeuta viu uma parte ali, o nutricionista viu outra, o médico viu outra, e assim vai indo, a gente constrói a melhor conduta para o paciente. E no fim, aquela coesão que eu falei da equipe, acaba que a gente monitora um ao outro para evitar equívocos, para reduzir o risco ao paciente. Então, a gente, toda essa equipe junto ali. Então, por exemplo, uma medicação que vamos supor, o paciente não precise mais. Então, o farmacêutico já sinaliza, esse antibiótico está para terminar, por exemplo. Ele já sinaliza quantos dias já fez de antibiótico. Então, isso facilita muito, porque é um brainstorming ali, né, de pessoas focadas, objetivando a melhora do paciente. Então, a gente consegue reduzir muito o risco do paciente dentro da UTI. Isso, como o Luiz falou, é muito gratificante, porque a gente começa a analisar, né, eu estava brincando agora há pouco, né, que se você parar para pensar 20, 30 anos atrás, a UTI era um lugar onde a cultura dizia que a pessoa ia para lá porque ela estava muito mal e provavelmente iria morrer. E hoje em dia a nossa taxa de sobrevivência na UTI supera os 90% facilmente, assim, né? Então, quer dizer, a UTI é um lugar hoje onde as pessoas saem vivas. E muito disso ocorre porque profissionalizou a UTI. Então, todos os profissionais se especializaram naquilo. Parou de ser um ambiente do hospital onde as pessoas iam fazer um plantão extra, por exemplo. Não, virou a profissão daquelas pessoas. E essa profissionalização fez com que essa equipe, essa junção de profissionais elevassem o grau de assertividade da UTI a níveis muito altos. Então, hoje, graças a Deus e a essa profissionalização, a gente consegue aí devolver a grande parte dos pacientes de volta para casa. Com certeza. E, doutor Luiz, como que funciona a comunicação com os familiares dos pacientes que estão internados na UTI? Perfeito.
Uma das coisas que a gente prioriza é que sempre que o paciente pode ter um familiar acompanhante, ele vai ter, né? E alguns casos se tornam obrigatório, como menores de idade e alguns idosos fragilizados que possuem nível de consciência, né? Eu digo como obrigatoriedade porque o idoso também se sente, às vezes, abandonado. E a criança, até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Mas, no contexto geral, nós temos o familiar dentro da UTI. Ele vê o nosso trabalho, ele vê o paciente melhorando, ele vê as condutas que são tomadas e ele se sente seguro e acolhido. A mesma coisa o paciente, por ter um familiar, né? Por mais que a gente possa fazer todo o acolhimento e todo o cuidado no paciente, nós somos um profissional para ele que não tem essa intimidade. O familiar junto traz essa segurança. E também temos alguns pacientes que estão no estado mais crítico de saúde, em sedação profunda e demais comorbidades muito graves, eventualmente eles não vão ter benefício de um familiar acompanhante, porque eles não têm contactuação, uma estabilidade clínica muito grande, que a equipe demanda muito cuidado ali com ele. Então, isso pode gerar, e gera, na verdade, a grande maioria das vezes, aflição à família, né? Então, esses pacientes, os familiares, quando necessário, a gente faz reuniões com vários familiares, porque às vezes as pessoas têm entendimento diferente numa situação de gravidade, absorvem a notícia de uma forma e outro de outra, isso causa, às vezes, até, pode gerar um conflito entre familiares, e a gente sempre minimiza isso, né? Então, aí nós chamamos os familiares, né, que são os cuidadores ou os mais próximos desse paciente, e explicamos de uma forma ampla para que não haja divergência entre a família também. Existem os horários de visita de manhã e de tarde que vêm demais, às vezes amigos ou familiares desse paciente, né? Mas no contexto geral, sempre que possível, o familiar vai estar dentro da UTI com esse paciente, né? Tanto para acolhimento e para passar segurança para a família da nossa conduta, né? Então, e no contexto geral, a relação fica muito melhor quando a gente tem a família, né? Porque ela vê realmente o que nós estamos fazendo. É igual eu falei, salvo exceções, que o paciente não tem benefício de ter o familiar junto, porque ele está em sedação, etc., mas a grande maioria dos pacientes acabam tendo familiares presentes dentro da UTI. A família acaba sendo parte do tratamento também. Com certeza. Faz parte do tratamento. Diminui a ansiedade do paciente, eventualmente delírio, né? O paciente se sente mais confortável, mais seguro, porque tem alguém também da família olhando por ele. Sim. Então, a gente sempre buscamos. Temos assistente social, temos psicóloga, tem fonoaudióloga, todo mundo que faz o acolhimento. Há algumas demandas da fisioterapia, o fisioterapeuta já ensina como reabilitar esse familiar, pensando na deshospitalização. Então, é complexo, mas faz muito sentido e isso traz muito benefício para o paciente. A nutricionista conversa com o familiar sobre a dieta, porque às vezes existem restrições por causa de uma doença de base, de uma cirurgia que foi realizada. O nutricionista, nutrólogo explica a condição clínica, o que vai poder comer, como comer, uma suplementação. Então, o familiar junto também faz parte, pensando no pós-UTI, pós-enfermaria, em casa, né? Doutora André, na sua experiência, quais são os principais avanços tecnológicos que têm contribuído para melhorar o resultado dos pacientes, do tratamento dos pacientes na UTI? A medicina ela é muito dinâmica, né? Então, a cada 10 anos, 70% do que a gente aprendeu provavelmente já mudou, né? Na UTI, o que a gente notou de avanço, realmente, além, obviamente, por exemplo, da pandemia, que trouxe uma série fomentou muitos novos estudos, isso trouxe uma série, apesar de ter sido uma situação catastrófica, a gente teve uma série de avanços em relação ao manejo desse perfil de pacientes. Mas na UTI o maior avanço foi a profissionalização, que eu já falei, né, de formar uma equipe capacitada para trabalhar na UTI, que é um perfil de paciente totalmente atípico do paciente de enfermaria, né? Com relação às ferramentas de monitorização,
Então, hoje a gente consegue, por exemplo, avaliar a função cardíaca de modo menos invasivo, o que aí na década de 70, 80, 90 era necessário um catéter que passava lá por dentro do coração e até a artéria pulmonar. Então, a gente já tem métodos que são menos invasíveis, mais factíveis na beira do leito, né? A tecnologia com relação aos equipamentos, ventiladores mecânicos com mais recursos, né? Com uma capacidade de monitorar melhor a mecânica ventilatória do paciente, e o próprio avanço da indústria mesmo, né? Da indústria farmacêutica. Então, por exemplo, o avanço do tratamento para doenças como a hipertensão, a diabetes, todas essas situações trazem melhorias também para dentro da UTI. Todo o avanço para doenças que são tratadas lá na atenção primária, quando o paciente chega na UTI, ele tem uma performance diferente, porque ele recebeu um tratamento na atenção primária diferente. Então, eu destacaria isso, a profissionalização, a tecnologia e o avanço das medidas farmacológicas. Perfeito, doutor. E para finalizarmos, tanto o doutor Luiz quanto o doutor André, qual mensagem os doutores gostariam de deixar para a população mesmo sobre a importância da UTI e também cuidados com a saúde? Pode falar. Então, assim, o primeiro é desmistificar que a UTI, igual o doutor André falou, é um lugar de pessoas que já não têm mais chance, pelo contrário. Obviamente, nem toda doença é reversível, né? Nem toda doença tem cura. E se não há cura, o melhor cuidado e o melhor carinho, todo o conforto que esse paciente pode receber, inclusive da família. Então, quando tentar não se espantar no primeiro momento, por que vai para a UTI num pós-operatório de uma grande cirurgia ou de uma descompensação clínica, porque o profissional hoje, existe o profissional da UTI, né? Não só o médico, o intensivista, uma enfermeira intensivista, o fisioterapeuta intensivista e por aí vai, porque a equipe está cada vez mais bem qualificada. E a gente tem muito orgulho da nossa equipe aqui da Fundação Hospitalar São Lucas, porque são profissionais qualificados e gostam, que é o mais importante, que gostam do que fazem. Então, para a população, a instituição está bem equipada e bem preparada para receber as mais diversas patologias e sempre que possível, dar o maior conforto para a família associada. Então, além da tecnologia e dos profissionais, como é efetuado o cuidado desse paciente, né? Então, além de qualquer demanda que possa ser tomada extra paciente. Eu acho que é basicamente isso. A UTI é um local de ultra cuidado, né? Então, segurança, acolhimento, instituição de tratamentos, de medidas invasivas, medidas não invasivas. Então, a UTI é esse local. O paciente que vai para a UTI, antes de mais nada, óbvio que o medo é intrínseco, né? Mas antes de mais nada, ele tem que se sentir seguro e bem cuidado. Então, a grande palavra que eu passo para o pessoal aí, que o UTI é um local de cuidado, não existe essa percepção aí de que a UTI é um local onde as pessoas não saem bem, mas como eu falei, hoje em dia a UTI é um local onde as pessoas vão para realmente saírem de lá e voltarem para suas casas, porque a gente prioriza esse cuidado todo. Muito obrigado pela participação, doutores. A gente que agradece. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a reposição de testosterona. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. O São Lucas 24 Horas está de volta. Agora vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais atenção, especialmente entre os homens: a reposição de testosterona. A queda desse hormônio pode impactar diretamente na qualidade de vida, afetando disposição, energia e até a saúde mental. Por isso é fundamental entender os sinais, os cuidados e quando buscar avaliação médica. Para esclarecer esse assunto, conversamos agora com o médico urologista Dr. Fabrício Barbosa.
Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, então, para começarmos, o que é a reposição hormonal masculina e quando que ela se torna necessária? A reposição hormonal masculina, ela é devolver o nível de testosterona para um nível normal. Então, aquele paciente que está com uma deficiência hormonal, então a testosterona abaixo de um ponto de corte laboratorial e que tem sintomas dessa falta de hormônio. Porque muitas vezes o paciente é assintomático, não tem sintoma e faz um exame, para ele, aquela testosterona um pouquinho perto do valor de limite está normal. Se ele não manifesta nenhum sintoma com aquele nível de testosterona, ele não precisaria de uma reposição. Perfeito. E, doutor, quais seriam, então, esses sinais que o paciente pode perceber, né, no dia a dia que indica que o homem está com uma baixa testosterona? Esses sinais vão desde uma queda do desejo sexual, queda da libido, dificuldade de manter uma ereção de qualidade, perda de massa muscular, pode ter um acúmulo maior de gordura, então você nota que o metabolismo dele está diferente do comum. Uma fadiga, um cansaço físico. Então, esse paciente chega com umas queixas dessa forma. Lembrar que nem sempre esse sintoma indica que é uma queda de testosterona. Esses sintomas são inespecíficos. Outras doenças também podem cursar com perda de massa muscular, acúmulo de gordura visceral, falta de ereção. Então, tem que ser investigado quando ele tem essas queixas para tentar detectar se ele vai precisar de uma reposição hormonal ou não. Perfeito, doutor. E essa queda hormonal, ela geralmente está ligada apenas à idade do paciente ou o estilo de vida também influencia? As duas coisas influenciam. Então, a idade calcula-se mais ou menos perda de 12% da testosterona para cada década de vida depois dos 40 anos. Então, a idade tem um impacto, sim. Tanto que se diz, chama-se de andropausa, né? Que é como se fosse uma menopausa no homem. A diferença é que na menopausa para totalmente a produção hormonal. No homem existe um declínio, uma queda na produção. Então não é uma andropausa mesmo. É um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Começa a ter uma queda pode existir essa queda. Alguns pacientes não, mas pode existir. É muito mais comum com a idade. Porém, isso que você falou, o hábito de vida, o estilo de vida, ele contribui muito mais do que a própria idade. Então, paciente que é sedentário, que tem obesidade, paciente que tem um sono desregulado, que tem muito estresse. Hoje em dia, assim, a gente se acostuma com ter muito estresse e se a gente consegue se adaptar, você pega outra coisa para acabar se estressando mais ainda, né? Tem pacientes que chegam lá, tem 2, 3 celulares da empresa e vive no celular e para ele aquilo é o comum, é a rotina, mas isso está prejudicando na produção dele de testosterona. Com certeza. E tem algum outro hábito que também predispõe, doutor? Por exemplo, tabagismo, alcoolismo, ou já não tem tanta relação? Não teria tanta relação, uma relação direta, mas a gente pensa o seguinte, que alcoolismo, né, o consumo de álcool, não existe mais o que se diz uma dose segura. Então, todos esses hábitos que você põe a seu favor, atividade física, alimentação adequada, um sono regular, gerenciar estresse, isso vem junto. Então, é difícil uma pessoa que está fazendo tudo certinho e ela vai lá e fuma, ou bebe. Então, normalmente, ela já tem uma consciência que ela tem que se cuidar. Tem gente que não dorme tarde porque no outro dia não rende no trabalho, ou não rende no treino, na academia. Então,
as pessoas estão se cuidando mais. E é um conjunto de fatores, né? A pessoa que é sedentária, às vezes, já é tabagista, alcoolista, não pratica atividade física, né? Não come adequadamente, então, realmente é multifatorial, né? Multifatorial. E, doutor, o uso de testosterona sem acompanhamento médico tem crescido bastante nos últimos anos. Quais são os riscos dessa prática? O primeiro risco é não saber se você precisa usar testosterona ou não, porque o uso para fins de anabolismo, ganho de massa muscular, fins estéticos, ele não é um consenso da sociedade de urologia nem de endocrinologia. Então, esse paciente, muitas vezes, essa pessoa usa de uma forma indiscriminada e talvez nem fosse necessário ela usar. Então, o primeiro risco é esse. O segundo é que você precisa de um acompanhamento médico para fazer a reposição de forma adequada, porque tem diversos exames laboratoriais, uma avaliação adequada, consultas, para ver se esse paciente vai entrar em risco. Por exemplo, se a hemoglobina dele estiver muito alta, ele tem um risco maior de trombose, risco maior de infarto, AVC, então acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? Então, é necessário ter um acompanhamento médico para saber se eu vou ter esse risco ou não. Um paciente pode desenvolver uma cardiopatia, paciente com câncer de próstata. A testosterona não causa o câncer de próstata, mas um paciente que tenha câncer de próstata e silencioso, não deu nenhum sintoma, resolveu usar na academia a testosterona. Esse paciente que já tem um câncer silencioso, ele vai desenvolver o câncer de uma forma muito mais rápida. Então, é importante porque o médico vai fazer essa avaliação, vai ver os fatores de risco que esse paciente tem, fazer uma avaliação cuidadosa e sugerir os exames laboratoriais para ele fazer um segmento. Certo. Doutor, e qual que é o erro mais comum que o doutor vê em pacientes que procuram a reposição hormonal no seu consultório? Um erro comum é isso, né? É associar qualquer sintoma inespecífico, como cansaço, falta de libido com baixa de testosterona. Então, nem sempre, sem fazer um exame, não tem como saber se ele está com a testo baixa, se ele vai ter que fazer reposição. Então, um erro muito comum é esse. E um erro é fazer um tratamento porque a testosterona está baixa, mas sem pensar no restante, sem pensar em fazer uma atividade física, sem pensar em cuidar da alimentação, reduzir a obesidade, gerenciar estresse, ter um sono adequado. Então, pensar que eu vou tratar só a testosterona baixa. Não, eu tenho que fazer tudo que eu posso para que ela eventualmente nem necessite fazer a injeção ou a reposição da forma que for escolhida. Então, se o paciente consegue gerenciar esses fatores de risco para ela baixar, ele consegue, não obrigatoriamente vai precisar repor hormônio. Doutor Fabrício, e quais são as vias disponíveis para aplicação da reposição hormonal? A gente pode aplicar o hormônio pela via transdérmica, então tem gel que está disponível para compra e a gente pode aplicar em região que não tem pelos. Muitas vezes no dorso, o homem aplica um pumpzinho na região dorsal, na região axilar eventualmente ou no tórax. E também existe essa é a via transdérmica, essa aplicação é diária, então todo dia você passa esse gelzinho e aplica. Tem a via intramuscular, que seriam as injeções. Então você tem aquela que tem um curto prazo, você aplica de 2 a cada 4 semanas faz uma aplicação de testosterona, e tem a aplicação a longo prazo, que é essa ainda intramuscular e que tem uma duração normalmente de 90 dias, 3 meses.
Existem os implantes hormonais, que são aqueles pellets que você coloca no subcutâneo. Esse aí requer que o médico faça um cortezinho e coloque aquela pastilhazinha no subcutâneo do paciente. Ele tem uma duração um pouco mais longa, é claro que depende da estabilidade do produto. Então, ele vai durar um pouquinho mais. Mas sempre pensar que ele vai ter que repor continuamente, né? O paciente, ele pode até optar por trocar de via, né? Mas a ideia é que, uma vez que ele seja candidato à reposição, ele faça isso para sempre. Doutor, e existe risco se aplicado de forma incorreta, principalmente a via intramuscular? Sim, a via intramuscular. Então, você pega uma seringa, uma agulha, e vai aplicar isso no músculo da pessoa. Se você faz de forma inadequada, uma técnica inadequada, por exemplo, já atendi paciente que fez injeção na academia e depois disso teve um abscesso na pele. Então, a pele teve uma infecção bacteriana, precisou ficar internada, ela teve uma necrose da pele e um pouquinho do músculo. Então, é um risco. Fazer uma aplicação por profissional que não sabe o que está fazendo, normalmente a gente recomenda que faça na farmácia, a farmácia aplica o hormônio, ou em hospital, posto de saúde, com um profissional capacitado para fazer esse tipo de atendimento. Certo. E antes de iniciar o tratamento, doutor, quais são os exames indispensáveis que o paciente precisa fazer? Então, a gente vai fazer exame laboratorial, dosou uma testosterona, viu que ela está baixa, a gente tem que fazer outro exame para confirmar. Normalmente é colhido o laboratório entre 7 da manhã e 10 da manhã, porque ao longo do dia a testosterona flutua também, então tem que ser um exame, uma coleta adequada. Tem que ser feito exame de hemograma para fazer até um acompanhamento. A gente faz uma base, aquele exame fica de base e a gente continua fazendo acompanhamento para ver se ele não vai desenvolver um aumento da hemoglobina, que vai potencializar eventos cardiovasculares. Então, isso é importante. Exame de PSA no paciente que está na faixa etária para câncer de próstata, exames de um refinamento, que seria o SHBG, para ver se às vezes é só a composição corporal do paciente que faz a testo parecer baixa e realmente a testosterona calculada não está baixa, ele não vai precisar repor. Então, tem uma série de exames laboratoriais que são solicitados e, eventualmente, de acordo com a queixa do paciente, algum exame específico. Perfeito. Doutor Fabrício, e hoje a gente vê muitos homens buscando a testosterona com o objetivo de melhorar o corpo e também o desempenho na academia, né? Em que momento isso deixa de ser um cuidado com a saúde e passa a ser um risco? Quando você não faz uma avaliação médica adequada, já passa a ser um risco. Então, muitas vezes a gente avalia pacientes jovens que nos procuram para tentativa de gravidez. Então, ele casou recentemente e está infértil, o casal é infértil. Faz um exame de espermograma, o exame está zerado, ele não tem espermatozoide mais. Na investigação, na conversa, ele conta que já usou testosterona. Então, dependendo do tipo que ele faz a reposição, ele vai ficar infértil. O testículo para de produzir espermatozoides. E você fazendo de uma forma inadequada, sem avaliação, isso gera um risco, você nem sabe desse problema, não tem a consciência de que você pode ficar infértil e depois você tem que correr atrás para cuidar de algo que você poderia ter feito uma avaliação adequada. Com certeza. E quem frequenta a academia precisa ter algum cuidado especial em relação ao uso de hormônios, tanto para homens quanto mulheres, né? Porque acaba que as pessoas acabam usando os hormônios sem muita informação, e daí vem os efeitos adversos, né? Sim,
primeiro, o que eu bato na tecla e penso assim, existe o uso estético que a sociedade, tanto de urologia quanto endocrinologia, não há um consenso que isso é adequado. Então, eu tenho um ganho de massa muscular, eu até melhoro a minha composição corporal, porque eu vou melhorar a obesidade, vou reduzir medidas, mas a testosterona não é um tratamento de obesidade. E se você cuidar da obesidade, que é o principal, é um dos fatores que influenciam na produção de testosterona, às vezes você não vai precisar repor hormônio. Então, o uso para academia, só para ganhar performance, ele não é recomendado. Perfeito, doutor. Então, para enfatizar bem para a população, o uso de anabolizantes é a mesma coisa que reposição hormonal? Você tem diversos tipos, é um hormônio que eles usam, o anabolizante. Então, só que muitas vezes a diferença está na dose. Eles usam uma dose muito maior, por exemplo, campeonato de fisiculturismo. Não tem antidoping, então pode ter a texto que for, o valor que for, que não tem problema. Então, aquela pessoa que está fazendo exercício para ganhar performance, ela usa uma testosterona que, para a gente, o nível normal é até perto de 800, ele coloca lá 3.000, 5.000, então ele injeta aquele hormônio, mesmo que poderia ser usado para uma reposição hormonal normal, mas ele injeta com intervalo menor e o hormônio dele, a testosterona, fica num nível muito mais alto. E até esses pacientes, vamos dar o exemplo do fisiculturista, que usou uma testosterona no nível de 5.000, a testosterona dele ficou e ele quer parar com esse uso. É muito difícil, porque ele cria uma dependência. Qualquer nível abaixo ali, o nível normal, para ele se sente fadigado, ele sente que não está tendo o mesmo desempenho, então também é um problema esse uso com fins para academia ou com fins estéticos. Ele acaba gerando uma dependência no paciente. Certo. E, doutor, tem muitos pacientes que fazem esse uso, igual você falou, né? Um paciente que procura atendimento porque não está conseguindo ter filhos, né? Então, tem alguns efeitos adversos que ficam a longo prazo para esses pacientes. Existe algum tipo de tratamento para esses efeitos, essas complicações do uso da testosterona? Sim, existe o tratamento de acordo com a complicação. Então, vamos supor que o paciente ficou infértil. Dependendo do tempo que ele usou a testosterona, então, assim, até dentro de 6 meses de uso contínuo, o corpo consegue recuperar sem fazer nenhum tipo de tratamento. Se ele passou de 6 meses, você vai ter que usar outro tipo de estímulo, outros hormônios, para ver se o testículo consegue recuperar e produzir novamente tanto a testosterona quanto o espermatozoide. Agora, para outras complicações, vamos supor que ele desenvolveu, o coração dele cresceu, fez uma hipertrofia, ele fez uma insuficiência cardíaca, ficou com o feixe elétrico do coração alterado, fez uma arritmia. Então, ele vai ter que consultar o cardiologista, usar medicação ou fazer algum tratamento específico para cada complicação que ele desenvolveu. Perfeito. E, doutor, para terminarmos, que orientação o senhor gostaria de deixar para homens que estão buscando mais energia, disposição e qualidade de vida? O primeiro ponto é tentar identificar se você tem algum fator reversível, o que a gente citou, né? Então, o paciente dorme mal, dorme 4 horas por dia e quer ter energia no outro dia. Então, você tem que identificar, ver o seu sono, como está, se está adequado, se você tem um sono reparador. Você pode ver se você está fazendo atividade física, então o sedentarismo contribui para ter uma redução na energia. O estresse, o gerenciamento de estresse, o uso de celular por um longo período. Então, tem gente que às vezes vai dormir e está com o celular.
Isso atrapalha o sono dele, ele vai ter um sono inadequado. Então, a alimentação, por consequente, a questão da obesidade. Então, por que a obesidade diminui a testosterona? Então, o que acontece é que tem uma enzima, que é a aromatase, que na pessoa com obesidade, que tem gordura, essa enzima está em maior quantidade. Ela altera a testosterona, converte a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, ele pode até fazer reposição, injetar a testosterona, ela vai ser convertida em estradiol. Então, tem que corrigir o problema primário, a causa primária, né? Então, todos esses fatores. E se você tiver sintoma, tiver notando que tem um cansaço, que não está tendo um rendimento tão bom, perda de massa muscular, acúmulo de gordura, queda no desejo sexual, ereção não está adequada, procure um profissional para fazer essa avaliação e para fazer um segmento com critério, e não vou fazer empiricamente, vou fazer da minha cabeça, meu amigo fez e foi bom para ele, porque nem sempre ele vai ter a mesma genética sua. Então, tem que ter um segmento sério. Reposição hormonal é um assunto muito sério e pode trazer muitas complicações se você fizer de uma maneira inadequada. Muito obrigada pela participação, Dr. Fabrício. Eu que agradeço. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos continuar falando sobre saúde. Até o próximo!